O cinema europeu é facilmente analisado com uma estética própria, talvez por ser tão diferente de estética do cinema hollywoodiano, mas a verdade é que o continente europeu não tem só uma única versão própria. Cada país tem uma visão particular, e mesmo quando os temas são semelhantes, se tem diferentes visões sobre cada assunto. Aqui eu vou falar sobre 4 filmes que eu considero excelentes iniciações para quem está querendo conhecer um pouco mais sobre o cinema de países como França, Alemanha e até Dinamarca. Durante a época que marcou o fim da Segunda Guerra Mundial na Polônia, em 1945, uma enfermeira francesa chamada Mathilde descobre um convento vizinho onde vivem freiras que foram estupradas pelos soldados invasores, e muitas delas acabaram inclusive engravidando. O dilema central da Mathilde tem como ponto de partida a consciência do peso de prestar socorro só para os franceses, tendo como dever negar qualquer tipo de ajuda a quem fosse da oposição. E é por isso que ela passa a cuidar das freiras grávidas e traumatizadas que não só acabam por julgar a própria enfermeira, mas se sentem culpadas por terem violado o voto de castidade. Assim como o dever da Mathilde se opõe à sua empatia, as freiras também se apegam aos seus deveres e se recusam a ter o corpo tocado por quem quer que seja, mesmo sendo uma enfermeira, para ajudar. Agnus Dei é uma produção francesa de 2016, na minha opinião sendo um dos melhores filmes do cinema francês da última década. E a importância do ponto de vista se valoriza por contar com uma mulher na direção, onde Anne Fontaine destaca a dor e a melancolia da época sem se depender de cenas graficamente fortes de violência sexual. Agnus Dei é sobre o que não é mostrado em filmes hollywoodianos sobre a Segunda Guerra Mundial. Speak No Evil é uma produção entre a Dinamarca e a Holanda, o filme mais recente dessa lista inclusive. Apesar da ambiguidade que permite discussões quanto ao gênero do filme, eu considero Speak No Evil como um verdadeiro terror, principalmente do ponto de vista de estética e atmosfera. Por outro lado, é a temática desumana sobre humanidade que acaba criando essa interrogação em quem precisa de uma definição, afinal não é o terror sobrenatural ou coisa do tipo. Durante as férias na Toscana, uma família dinamarquesa composta por um casal e uma criança acabam se tornando amiga de uma outra família holandesa. Depois de alguns meses passados, a primeira família recebe um convite para poder visitar os holandeses na sua casa do campo. Durante o reencontro, enquanto tudo parece normal à medida em que as bebidas fluem e eles começam a se soltar, alguns limites vão sendo testados. E agora a família dinamarquesa se encontra presa em sua própria passividade. Aliás, passividade vai ser a palavra que você mais vai usar em suas variações quando você for falar sobre esse filme. E há quem se confunda quando isso é usado como um ponto negativo da obra. Sim, você vai sentir raiva, você vai ficar revoltado, a passividade vai te incomodar absurdamente. Mas Speak No Evil quer exatamente isso de você. Simplesmente o meu filme de terror preferido de 2022. O cinema alemão tem uma semelhança interessante com o cinema brasileiro. Os dois podem ser considerados como gênero de filme, não só como nacionalidade. A diferença é a mesma para a maioria das outras culturas cinematográficas. O cinema alemão se marca por grandes acontecimentos na história do próprio país, uma coisa mais semelhante aí com o cinema norte-americano. Mas dessa vez não vamos falar de guerra, ou pelo menos não diretamente do período da Segunda Guerra Mundial. Adeus Lenin é um filme sobre impacto histórico, mas também sobre apego cultural e emocional. Em 1989, pouco antes da queda do Muro de Berlim, uma senhora capitalista ferrenha acaba passando mal e entrando em coma quando vê seu filho correndo perigo durante protestos contra o regime. Ela fica desacordada durante os dias que marcaram a vitória do regime capitalista e não vê a queda do muro. Já em 1990, quando ela acorda, a Berlim Oriental está um pouco diferente do que ela lembrava. E é por isso que o filho dela, vivido pelo sempre excelente Daniel Brühl, decide esconder qualquer coisa que remeta aos acontecimentos recentes. Agora, fazendo o possível para que a mãe dele não notasse qualquer diferença na cidade, uma vez que a vida dela corre perigo caso passe por alguma excitação muito drástica. O disfarce começa a se complicar realmente quando ela decide assistir a televisão, e aí o personagem do Daniel Brühl conta com a ajuda de um amigo diretor para produzir suas próprias reportagens e programas de televisão. Adeus Lenin é o meu filme favorito do cinema alemão. O próximo filme da lista me pega de surpresa porque ele aborda um subtema absurdamente delicado em torno de uma temática tão pesada quanto a de abuso sexual de menores. O filme A Caça subverte o enredo típico e explora a devastação na vida de um inocente acusado por um crime que não cometeu. Mads Mikkelsen, um dos maiores atores europeus da atualidade, interpreta Lucas, um homem simpático e amigo de todo mundo que trabalha numa creche. Tudo corre bem até que um dia uma menina de 5 anos chamada Clara diz à diretora da creche que o Lucas mostrou suas partes íntimas para ela.
Só que a Clara não tem noção nenhuma do que tá dizendo e na verdade quer atingir o Lucas por se sentir rejeitada e uma paixão infantil que sente por ele. A acusação toma proporções horríveis e os habitantes da cidade começam a perseguir o Lucas, mesmo sem nenhum tipo de comprovação do crime. O diretor Thomas Vinterberg faz questão de abordar uma acusação injusta como uma coisa revoltante sem tirar o peso do contexto externo. O filme explora o terror da gravidade que uma acusação como essa pode causar, mas não anula em momento algum a discussão sobre o tema de abuso infantil e nem banaliza a probabilidade de poder acontecer em qualquer lugar. A Caça é uma produção dinamarquesa, inglesa e polonesa. Mas e você, já assistiu alguns desses filmes? Qual é o que você mais gosta? Não deixe de comentar aí embaixo e também sugerir próximos temas. Valeu, até a próxima.